Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Sintonizados. Aqui é o Miguel e eu tô pensando num reboot pra essa entrada. Aqui é o Gabriel LV Cunha e eu já tive a força no palco. Então, nesse episódio a gente vai conversar sobre o reboot do remake que tá ganhando a sua terceira temporada na Netflix e alguns pontos sobre esse mundo interessante dos remakes e reboots. Vamos falar disso depois da vinheta. Você está ouvindo Sintonizados. Antigamente você tinha uma linha bem delimitada entre o que é uma sequência, o que é um remake, o que é um reboot. E nos últimos anos, últimos tempos, essa linha começou a ficar meio tênue, né? Meio, né? Aquela coisa de tipo assim, as coisas estão começando a ter um reboot, mas não é bem um reboot, é um soft reboot, é um remake meio reboot, é uma continuação, mas que é uma continuação, é um remake disfarçado de continuação, uma continuação disfarçada de reboot. Deixa eu falar o que todo mundo deve estar pensando. Caça-fantasmas das gurias. Nem é isso que eu tô nem, não é só esse aí, tem uma galera aí e Esse foi assim, ó, eu acho que foi o guia de como não fazer um filme. Eles pegaram uma franquia, aí eles fizeram que seria um reboot, aí depois eles colocaram os mesmos personagens em outros papéis, utilizando uma história base do 1, o que então seria os mesmos atores, quer dizer. os mesmos atores em outros papéis. Ah, mas é só umas pontas. Mas é estranho, é muito estranho. Tu botar os caras. Ah, eu achei legal, mas é uma homenagem, é que nem no filme do Power Rangers aparece Power Ranger no final. Mas não, mas daí é diferente. Daí é diferente. Quando eles não apareceram como outras pessoas. Que se duvidar, eles são até os caras dos Power Rangers, o Tommy e a Kimberly. Mas lá não, eles eram outros personagens totalmente diferentes. Eles tiveram. A participação deles foi muito triste, sabe? E aí eles usaram aspectos do primeiro filme, o que daria a entender que é uma continuação, mas ainda assim, eles não tinham essa coisa da história estar atrelada, eles não usavam a história original. Então ele ficou muito perdido. Mas antes da gente começar a xingar, ou a elogiar, ou a falar das obras que a gente acha interessante, vamos botar um ponto aí. O que seria, antes de toda essa confusão, um remake e o que seria um reboot? Seria um rótulo pra vender o negócio, porque na verdade define como tu quiser e cada um fala de um jeito. Ah, mas na cultura popular. Não tem um dicionário dessa merda. Tu vai dizer uma coisa, cada um vai dizer uma coisa. A impressão que dá é que quando o cara é um remake, é quando eu pego. Como é que chama? Vamos pensar assim de uma forma bem simplista, tá ligado? O remake é um filme chamado Azul, tá? E daí a gente faz esse filme de novo, a gente pega, repinta de azul, mas faz um azul mais bonito, mais bem trabalhado, geralmente com as tecnologias melhores, né? A gente faz mas é um azul, ainda tá ali o azul, né? Tomzinho de azul e tal, mas a gente bota mais nuances, mais detalhes. Um reboot seria tipo assim, o nome vai ser azul, mas a cor pode ser vermelho, pode ser violeta, mas sabe, pode reimaginar, pode ser uma cor feita do zero, mas ainda é o azul. Mas isso daí, tipo, o reboot é feito tudo meio que do zero, assim, ele só pega pontos, conceitos básicos e cria do zero. Sim, o nome é azul, mas vai ser a perspectiva do azul sobre outras cores. É, exatamente. Ou das outras cores sobre o azul, né? Não quer dizer que a história vai ser igual. Isso, agora o remake ele meio que pega a mesma coisa mesmo só que o remake ele mais atualiza para uma nova tecnologia, uma nova linguagem, né, mais moderna. Geralmente, sei lá, filme preto e branco virando colorido ou tipo em jogos, né, jogos 2D virando 3D, do que ele repensa de novo a coisa, entendeu? O reboot a ideia é repensar desde o zero e tal. Ou pelo menos mudar alguns pontos, né? Que nem foi o reboot do aquele Evil Dead, né? Que o Ash se tornou uma mulher, né? O personagem principal era um homem no clássico dos anos 80 e virou uma guria agora nos 2000, né? Sim, mas daí isso é um reboot. Os caras pegaram a mesma ideia de uma casa, abandonando. Porque assim, se fosse fazer um remake, o remake era pra ter o mesmo Ash, os mesmos personagens, tudo, só que feita de uma forma atualizada. O reboot. Outros atores. O remake é só basicamente atualizar aquela história pra tecnologia e a forma de contar atual. O reboot é repensar desde o zero a história. Usar os mesmos elementos, mas é repensar desde a ideia, não o roteiro já pronto. A obra antiga, né? Para pra ver. A obra antiga, ela funciona, só que ela está datada. Ela está, tipo, muito. Tá em preto e branco, tá em tecnologia antiga, né? A linguagem tá muito devagar e tal. Já um reboot é tipo assim, a ideia é boa, só que o roteiro antigo não funciona. Então refaz tudo do zero, só pega a ideia. Isso, tipo, teve um ponto que o cara achou muito legal no filme e vai fazer daí referente
aquela perspectiva, né? Mas uma coisa que tem muito hoje em dia é a sequência remake, que é o que o Star Wars, Pânico, os Caça-Fantasmas, o novo mesmo, mais além, estão fazendo. É que eles chamam de prequel, né? Não. É uma sequência remake. Ah, não, é coisa diferente. Porque é o seguinte, ele ao mesmo tempo que ele é uma sequência, isso é uma coisa que eu adorei, acho que foi Pânico, o último Pânico que o ator até, que o Pânico sempre teve essa metalinguagem, falar sobre isso. E aí tem uma hora que ele fala assim, não, nos tempos atuais você tem que fazer você tem que fazer uma continuação, que ao mesmo tempo é um remake, ao mesmo tempo é uma continuação, e ela tem que ter elementos nostálgicos, ela tem que trazer os atores antigos. Ele fala toda a formulazinha desses filmes novos. É, a metalinguagem que ele sempre fala. Desde o 1 ele é assim, ele fala tudo que acontece no filme de terror. Exatamente. E é tipo assim, como é que funcionam esses remakes novos? Tipo assim, tu tem que pegar os atores antigos da franquia e trazer atores novos, tem que fazer uma passagem de bastão e tem que fazer um filme bem igual ao primeiro, ao antigo, tipo um remake da história, só que ao mesmo tempo era uma continuação dos atores antigos passando o bastão pra uma galera nova. Então ele é uma mistura de remake com reboot, com continuação, tudo junto, pra nostalgia pegar os fãs antigos e as coisas novas pegarem as pessoas novas. E assim tu vendeu o filme pra todo mundo. Isso eles falam no último. Eles falam no Pânico, o último Pânico, seria o Pânico 5, que é no próprio Pânico eles usam isso aí, que o nome, não, acho que no Brasil é Pânico 5, mas no original é só Pânico, né? E no próprio filme eles usam que uma das manias desses novos remakes, reboots, é botar só o nome sem subtítulos, sem número, sem nada. É, outro filme que ele entra nessa coisa que ele é uma continuação do 1, mas ele é antes do 2, que saiu há algum tempinho, já faz uns anos, mas que não chamou muita atenção, mas ele foi uma tentativa do diretor, eu acho que tentar voltar ativa, foi o Olhos Famintos, o Olhos Famintos 3, tá ligado? Eu sei. Eu achei que tu ia falar de outro que fez uma coisa parecida, o Terminator. Mas o Terminator é um pouco diferente. O Terminator ele reescreveu a linha do tempo, né? De novo. O Olhos Famintos não. Ele só vai descobrir isso meio que no final. Que ele é uma continuação do. Ele é uma continuação direta do 1 antes do 2 começar. Sim. Né? Que o 2 começa quando eles vão andar naquele passeio escolar lá, né? E no final o guri tá entrando no ônibus do passeio escolar, sabe? Eu vi Olhos Famintos, mas eu não lembro nada de Olhos Famintos. Deixa eu até botar no Google. Cara, Olhos Famintos o 1 eu achei muito legal. O 2 é bacana. O 3 ficou uma merda, tá? Eu vi, eu tô vendo as fotos aqui, eu vi o vilãozinho aqui, mas eu não lembro nada, zero. Só lembro que era um slasher, o cara matando. Sim, é essa mania deles quererem enfiar. Qual outro filme? O Premonição, o último Premonição. Ele também, tipo, tu passa o filme todo meio que não entendendo direito o tempo que o filme passa. Aí na última cena tu entende que ele é antes do 1, sabe? Eu não sei se eu vi se o último Premonição é o 7. Não, acho que é o 6. Sei, ele é antes do 1, né? É o 6, que ele é antes do 1. E ele até põe uma regra que depois eles. Claro que por ele ser o último filme, né? Cronologicamente falando, né? Ele foi lançado por último. Não tem como os outros terem esse coisa. Mas ele até fala uma regra que se a morte tá atrás de ti e tu matar alguém intencionalmente, tu pega o resto da vida daquela pessoa pra ti, porque a morte só precisa que alguém morra, né? Uhum. Então, daí depois tu vai indo e aí tu descobre que no final ele é antes do 1, porque eles entram no avião, né? E no final eles morreram no avião, sabe? Sim. Eles teriam morrido no avião lá. Eu lembro disso. Mas isso foi legal. Isso foi bastante legal. Não, mas a gente tá falando são filmes que são continuação, mas ao mesmo tempo são meio que reboots, porque eles foram lançados anos depois da saga, entendeu? Então eles estão tentando reviver a saga, só que eles estão botando meio que na linha do tempo original do filme, entendeu? Porque querendo ou não, né, franquias, né, cara? Franquias vendem e sabe aquela coisa assim, sei lá, eu gosto de algumas coisas, sei lá, Cavaleiro, ou qualquer outro franquia que eu queira dizer, Star Wars, ou quiser. Cara, enquanto essas coisas derem dinheiro, eles nunca vão terminar. Vai ter sempre um novo filme, vai ter sempre uma nova continuação, vai ter sempre um reboot, tá ligado? Vai ter sempre... Porque enquanto o troço vender, eles precisam continuar fazendo coisas pro novo público, porque funciona. Então, é aquela coisa, é menos arriscado fazer um troço usando a mesma franquia. Então, não dá pra continuar, então faz remake. Se não dá pra fazer remake, faz reboot e segue isso aí. Isso aí faz anos que os caras estão nisso e não vão parar tão cedo, entendeu? Não. Eu falo assim, meus tataranetos vão ver o terceiro, quarto reboot, remake de Cavaleiros, por exemplo, sabe? E é isso aí. Mas também tem tipo lance de, o cara quer fazer uma obra porque ele achou foda o filme e quer fazer por X ou Y razão. E tem a razão que eu acredito que é a que mais ocorre, né? Que é o diretor ou o ator, tipo, precisa desesperadamente de um bagulho bom
e acaba, sabe, se rendendo a isso. Que nem eu tava lendo uma matéria do Mike Myers, né? Que o Mike Myers fez aquele Quanto Mais Idiota Melhor, que é muito engraçado, que é o Wayne's World, o nome do filme, né? E depois ele fez aquele que ele, o Gato de Cartola, né? Que pelo que eu li as pessoas odiaram. Eu nunca vi aquele filme. E depois ele fez o... Não, antes ele tinha feito o Austin Power, que é uma paródia do James Bond, que ele explodiu. Agora que eu entendi que tu tá falando de Mike Myers, eu achei que era a cara do Halloween. Ah, eu Austin Powers. Não. Pior que é Mike Myers também, né? Tá, eu botei no Google que apareceu os dois, apareceu o Austin Powers. E aí ele fez o Austin Power 1, fez o Austin Power 2, depois ele fez aquele Gato de Cartola que o pessoal detestou, e depois ele meio que sumiu, e agora ele tá meio zoado, e ele tá pensando em fazer o Austin Power 3, mas é porque ele não tem mais nenhum papel bom, sabe? E o Austin Power foi um papel que marcou, sabe? Sim, porque é uma ideia que ele consegue vender pro estúdio, que ele consegue fazer, e é fácil dos estúdios fazerem isso aí, porque são ideias de pouco risco, entendeu? Porque tu investir numa ideia nova, antigamente, hoje em dia, qualquer época, é uma grana que pode dar zero, entendeu? Pode investir 10 numa ideia nova, entendeu? E ela pode dar zero, entendeu? Agora, uma ideia que já tem público, ela nunca vai dar zero, ela sempre vai dar alguma coisa. Por isso que é menos arriscado financeiramente. É por isso que é muito mais fácil tu ver um remake, um reboot, uma continuação. Não é falta de criatividade, tem criatividade. Só que as pessoas que têm grana para investir nas ideias, eles vão investir. É mais fácil ter pessoas querendo investir. É mais fácil ter pessoas querendo investir em ideias que dão menos risco de dar errado, tem mais risco, mais chance de dar mais lucro. E é verdade. Pega a gente assim, o cinema não está sendo criativo. Aí na hora de a gente comprar ingresso, a gente vai ver a continuação de filmes que a gente já gosta, ou remakes de filmes. É o bagulho mais certo. Então, tipo, a gente, sabe aquela coisa, votar com a carteira? A gente tá votando com a carteira, a gente gosta de ver continuações. Eu sou um que gosto. Eu tenho franquias, eu tenho um que, nem falando de filmes, falando de games aqui, eu sou um cara que, assim, chegou a um ponto que eu tenho pouco tempo pra jogar, né, pra até ver filme, pra tudo isso aí, né? Então, entre uma coisa nova e uma continuação, um novo filme, um reboot de uma coisa antiga que eu já gosto, eu sempre vou preferir o antigo que eu já gosto, tá ligado? Isso aí é normal, isso aí é ser humano, sabe? É, verdade, de fato. Bom, mas então vamos falar um pouco dessas obras, né? Vamos começar por uma boa, agora que a gente já desceu bastante o cacete. Eu não desse cacete, eu gosto, na verdade, mas tudo bem. Eu sempre sou a favor de reboot, continuações. Que eu já desci bastante o cacete nisso. O He-Man, o que tu achou dessa nova roupagem? Eu tenho a força. By the power of Grayskull. Já foi o He-Man no palco. Sabe o que é legal da nova roupagem? Que o desenho não é do He-Man. Ele é Mestres do Universo. Ele não... O He-Man... Como no original, né? Não, mas o original era He-Man e os Mestres do Universo. Nesse novo desenho, ele é só Mestre do Universo. E o foco não é no He-Man. Digo assim, ele é importante pra história, ele é um dos protagonistas, mas tem episódios que ele nem aparece, ou que ele mal aparece, sabe? Ele faz parte da história. A história não é centrada nele. Sim, é verdade. Isso eu achei... Isso é legal. E na verdade, assim, pra falar a verdade, He-Man nunca foi um desenho. Era uma coisa que eu cheguei a ver, mas foi antes da minha época, digamos assim. Eu tenho 30 anos. É aquele clássico que a gente já falou em outro episódio, né? Era um desenho feito pra vender boneco, né, mano? Ele não precisava ser muito profundo. Todo desenho é feito pra vender boneco, mas enfim. Não é todo. Tá, ok. Não é tudo, mas boa parte, 90 aí. Mas no caso do He-Man, é o desenho que eu tinha visto muito pouquinho. Eu quase não vi nenhum episódio. O que eu mais vi, na verdade, foi memes na internet, foi no YouTube, as mensagens final e tal. E porque ele é muito estereotipado, né, meu? Ele é muito... E tu sabe, o He-Man, ele era pra ser o Conan. Ele foi alguma coisa que queriam fazer o Conan e não conseguiram direitos e mudaram um pouquinho e fizeram o He-Man. Em resumo, tá ligado? Mas esse desenho novo é bem legal, assim, comparar. O antigo não. O antigo... Ele é um remake, né? Ele é bem um remake. Ele pega as coisas boas do antigo e refaz atualizado. Não, e todos ficam legais, assim, tipo, o Mentor também, ele não tá mais servindo a Eternia. Tipo, a própria coisa que sempre ficava... Que era uma das principais piadas com o He-Man era que, tipo, o Adam e o He-Man são iguais. É. A única diferença é que o He-Man é bronzeado, sabe? Não, dessa vez o Adam ele é mais magrinho, assim, ele ainda é meio definido demais pra quem não tem academia, mas ele já é mais magrinho e depois o He-Man é, gigante, tá ligado? Não, ele marca bem a diferença dos dois e é legal que essas histórias, uma coisa mais fria, assim, de quem via as histórias do passado, né, ficava só imaginando as ligações dos personagens e ficava imaginando, será que depois
depois de um tempo, fulano vai conseguir tal poder, será que um dia... tipo, eu ficava imaginando meio que a continuação da história, sabe? O que aconteceria, assim. E só que porque as histórias eram sempre iguais, né? Aquela coisa de coisa episódica, né? Tem que começar o episódio e terminar sempre igual, né? E aí nesse desenho a história ela anda, né? Ela evolui, né? Os personagens acontecem coisas e eles vão seguindo e vai tendo consequências, né? Sim. E vai, né? Personagens são derrotados ou ganham poderes e segue, ou, sabe? Coisas acontecem e isso gera consequências na história e ela anda pra frente, sabe? Isso que é o mais legal dessas... Isso é uma influência dos animes, né? Que os animes fizeram os desenhos americanos seguirem com essa tendência da história ter consequências como sequência, né? Ter ganchos, né? Ter continuações. Cara, eu acho que essa história ela aproveitou bastante, assim, o que o universo dava, né? Principalmente ela respeitou muito a caracterização dos personagens. Claro que ela teve que atualizar algumas coisas, mas a essência deles tá ali, né? Eu achei muito bacana. O fato dele botar a irmã do He-Man como protagonista também. Uma galera pode falar, que a militância é gratuita e blá. Cara, eu acho que não, porque ela sempre teve meio ali, sabe? E dava a entender que ela era mais corajosa que o Adam, né? Tá, tem um pouquinho de fingimento do Adam e tal, porque ele tem que fingir que é um merda por causa que ninguém pode suspeitar que ele é o Batman. Mas eu achei, assim, honesto, sabe? Não tiraram o personagem do cu, sabe? Tipo, ela tava ali sempre, sabe? Foi, assim, bem... Eu adorei o traço, eu achei muito bem animado, sabe? Então foi uma obra, assim, que me surpreendeu mesmo. O Gorpo usando os poderes foi bem legal, assim. Sendo que ele era super poderoso e tal. As ideias novas de mostrar o esqueleto ficando super power também, assim. Aconteceria... O esqueleto ficou muito bem desenhado, mano. A única coisa que eu achei realmente... é que tu não viu todo, né? Ou tu viu? Não vi tudo. Posso dar spoiler ou não dou spoiler? Não dá spoiler, porque eu vou ver. Tá bom, tem uma cena muito acima de 18 anos, vamos chamar assim. Desnecessária, assim. Tipo, que não faz sentido nenhum. Eles enfiam uma cena, assim, meio sensual, assim, no meio da série, assim, num episódio, assim, e tu fala, não, pra quê, sabe? Foi um diretor diferente que pegou o episódio, então. Mas é só uma cena, mas ele é muito marcante. E é uma cena pra maior de 18 anos num He-Man, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Não faça isso, mas tudo bem. Se tu parar pra pensar, tem lógica em ter uma cena maior de 18 no He-Man, né, mano? Porque a fanbase dele tá tudo com 30 e poucos, 40. Mas mesmo assim, sabe? Não, eu te entendo, mas eu até entendo também que os caras não precisam ter tanto medo pra um reboot desse. Sabe qual é o problema? É quando o desenho todo não tem isso e só tem naquela parte dela. Tá, não, isso é verdade. Não é que nem, sei lá, o BoJack Horseman, que toda hora os caras falam palavrão e citam sexo, coisa assim. O He-Man, em nenhum momento os caras falam isso até essa cena. Daí tem uma cena mega estranha de um personagem seduzindo o outro e não, sabe? Não, ficou feio. Acho que a parte mais legal desse desenho é quando o He-Man fala assim, eu acho muito estranho aquilo. Espada. Droga, eu vou falar spoiler, tu não viu, né? Droga. Eu não falo. Mas tem no trailer isso, tu viu os trailers? Não, cara, na real eu vi um, pra não te mentir, eu vi um, mas eu não lembro. É que é o trailer da segunda parte. Então deixa eu falar, não sei spoiler pra ti. É que é uma parte muito boa. Até melhor legal se tu não viu o trailer. Não veja, só veja a série. Tem umas coisas bem legal. Tá bom. Passando por outras obras, a gente também tem a DuckTales. O que tu acha? Eu não vi. Não viu? No remake, eu não vi o remake do DuckTales. Eu sei que teve, mas eu não vi. Bom, e pra falar a verdade, o DuckTales eu gosto mais da música. Eu quase não assisti o desenho original. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida em avião, vem sensação, velhos castelos, belos duelos, DuckTales, são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Nossos amigos se enfrentam mais perigos e a sugestão. Tudo isso acontece em DuckTales. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Por isso a garotada só. Os caçadores de aventura. Tu não lembra do Robopato? Não, cara, eu era fã do... Como é que era? Da TV com a Quack, não era nem do DuckTales. TV com a Quack, mano. TV com a Quack era legal. Porque eu sou o cara da TV Cruz, então pra mim era a turma do
e TV Quack. Pra quem não sabe, a TV Quack era o desenho que o Pato Donald aparecia com camisa de flor, né? Camisa florida. É, porque esse legal é que assim, os 3 sobrinhos eram adolescentes. Então era pra ser o Pato Donald mais velho, era pra ser tipo como se o Pato Donald clássico tivesse seus 20 aninhos e esse Pato Donald é um cara já de 30 e poucos, 40, tá ligado? Já um senhor já, um velho, sabe? E se incomoda com os sobrinhos e tal. Tanto que tem até um episódio que eles rejuvenescem o Pato Donald e ele aparece com aquela roupa clássica dele lá, de ano azul. Nossa, TV Quack era muito engraçado, mano. Ele sempre tem uma personalidade um pouco mais acentuada e tal, mas nessa série, tipo, eles são muito diferentes, né, mano? Sim. Tipo, não é só a roupa, que o visual de cada um deles já é diferente, não é só a roupa, mas eles são realmente... Eles têm personalidades bem distintas, assim. Cara, eu adorava esse desenho. O estereótipo assim, de adolescente. Um é o esportista, o outro é o gênio, nerdzão. E o outro é o preguiçoso. É o preguiçoso, é. Era bom, assim. E o Pato Donald era super irritado, assim, velho, assim, já. Rabugento. Tá, mas então só pra sublinhar... Mas isso não é um remake. Não, isso só aconteceu uma vez. Mas só pra sublinhar, o DuckTales, ele reconta a história, tá? Só que ele dá um pouco mais de abordagem nas histórias do Donald e principalmente no da mãe, que é a irmã do Donald, né? A mãe do Guinho, do Zezinho e do Luizinho. Né? Ela, desde o primeiro episódio, já abre todo um mistério de onde ela tá e tal. É bem legal, assim, o traço dele é mais quadradão, né? É um traço que eu não vi em muitos desenhos. E é bacana porque ele também tem essa coisa de caçadores de aventuras, de ir atrás de tesouros, né? Só que ele tá bem com um humor bem mais atualizado. Tipo, a própria animação não tava tão dura, sabe? Eu achei muito bacana, assim, pra quem quiser, vale a pena ver. Foi lançado junto com um jogo novo também, né? Isso. O jogo eu acho que é pra algum portátil. Uma coisa que eu acho legal sobre alguns remakes novos, que eu gosto muito, o remake do Mortal Kombat, não do filme, do jogo, que é um soft remake, que é um remake e continuação, que é uma forma dos caras fazerem um remake e ao mesmo tempo, mas não apagarem a história antiga, que é o famoso segunda linha temporal, que é o Star Trek faz a mesma coisa, naqueles filmes novos agora. E no Mortal Kombat eles fazem um personagem, onde terminou a história, lá no Mortal Kombat Armageddon, né, eles fazem um personagem lá enviar uma mensagem pra ele mesmo no passado. E daí, esses jogos novos, ele faz tipo um remake dos jogos antigos. Isso Mortal 9, né? Já tá no 11. Mas a partir do 9, eles refazem a linha temporal. Então, tá o Raiden, né? Ele manda uma mensagem pra ele mesmo no passado. E ele segue mudando a linha temporal, criando um remake de uma nova linha temporal. Ou seja, é igual o Star Trek faz a mesma coisa. Um personagem volta no tempo e muda a linha do tempo. Ou seja, a linha antiga que todo mundo gostava continua existindo, aquelas histórias continuam valendo, né? Só que como se fosse meio que um multiverso, assim, tá ligado? Agora o remake está num novo multiverso. Isso eu acho legal, sabe? Eu acho uma forma de tu não apagar o que foi feito antes, mas tu poder contar uma história nova, entendeu? O quadrinho faz isso o tempo todo, né? O cara quer contar tal história, mas isso ia foder muito a vida dos roteiristas das mensal, né? Então eles fazem na Terra 80 acontecer isso, tá ligado? O Mortal Kombat, a gente não tem remake, né? Mas as duas adaptações do Scorpion ficaram bem legais, né? A Vingança do Scorpion e teve outra aqui. Ah, mas daí tu tá falando de animado daí não é remake, isso aí é mais uma... É que assim, é só uma outra mídia fazendo, tá? Chega a ser um remake. Remake seria a mesma mídia, né? Porque daí quando é outra mídia não é remake. Não é remake, né? Então esquece. Falando agora um pouco sobre os polêmicos, eu tenho 2 aqui na minha cabeça, né? Que seria na real, quase pelo mesmo motivo, né? Que seria o Titans Go e o Thundercats Roar. Aí que tá. Eu acho que daí o Titan não é bem um remake, aquele Titans Go. Ele na verdade, ele considera o outro Titans. Eles citam, eles falam, nós tínhamos uma época onde nós tínhamos um tanto que ele é todo um desenho de super metalinguagem. Tu parar pra assistir vários episódios, ele o tempo todo ele faz metalinguagem, ele é meio Deadpool, assim, tá ligado? Conversa com a quarta parede e fala e tal. Então, tem alguns momentos que até eles citam, antigamente nós tínhamos outro traço, nós éramos assim e tal, e agora nós somos assim. Ele é mais uma continuação muito zoeira
ideia muito doida do outro do Titãs. Ele não chega a ser um reboot. Não, tem certos episódios que eles admitem a existência, mas não é uma coisa que é canônica, assim, sabe? Tipo, eles toda hora estão lembrando. Porque mas o Titãs ele não se leva a sério, ele é todo zoado, entendeu? Aquele, o Gol. O Gol, sim, o Gol, ele já é feito assim, ele já é feito fazer, tanto que é ele que zoa depois do Thundercats Horror. Foi o polêmico, né, faz tempo já, e o Gaveta registrou essa polêmica, que eu não gostei, eu não curti, mas eu entendo pra que público ele é feito, tá ligado? Sim, isso é fato. E tem outra coisa também, né, que muita gente fica reclamando que, não poderiam ter feito isso com o Thundercats, mas Thundercats em 2015, sei lá, ganhou um remake, né, com um tom mais de ação, que nem um Thundercats dos anos 80, lá, 70, e ninguém viu, tá ligado? Foi cancelado, morreu na primeira temporada. Pois é, eu não vi, eu vi o trailer daquele troço, falei, depois eu vejo, não vi, até hoje, então, né, pra te ver, não adianta ser só agradar os fãs antigos, tu tem que ser vendável, sabe? E é que esse desenho novo Thundercats, ele é muito mais vendável, não é vendável pra ti, seu cara de 40 anos que gostava de Thundercats antigo. Mas ainda assim, até que ponto vale tu distorcer a obra? Será que ela ainda é a obra que ele tá se baseando? Entendeu? Eu acho que o pessoal fica de mimimi exageradamente. Eu acho que dá pra distorcer à vontade, porque o pessoal parece que agora fizeram o Thundercats Horror e ele é o novo Thundercats. Tipo assim, vai sujar o legado. É assim que as novas gerações vão conhecer Thundercats, como essa coisa aqui que eu não gosto e nunca mais. Cara, tem que enxergar isso aí como mais um, tá ligado? Esse é mais uma versão Thundercats, tá ligado? É que nem tu pensar em. Sabe DC? Pega Marvel, DC, qualquer DC aí. Cara, sei lá, Batman e Homem-Aranha. Pega que acho que são os mais. Que tem mais múltiplas versões, múltiplas tudo, tá ligado? Tem desde desenho pra bebê, super infantil, até coisas super sérias e sanguinolentas e tal, tá ligado? Eu acho que assim, conforme o personagem, o negócio é famoso e ele é antigo, né? Ele vai ter 1 bilhão de versão e vai ter pra tudo que é público, tá ligado? Esse é o Thundercats feito de uma forma infantil desse formato por essa galera. Daqui uns anos vai ter um outro, tá ligado? Depois de uns anos vai ter outro. Sabe, não é o definitivo, né? Porque esse tu não gostou que vai estragar, vai manchar o negócio, tá ligado? Eu acho que o pessoal exagera, se apega como se fosse seu, tá ligado? E eu não curti também, vou dizer que eu achei também muito exagerado, sabe? Muito infantil, não vou dizer nem infantil, mas é umas piadas que eu não consigo achar graça, tá ligado? Mas a resposta também foi meio babaca, né, cara? Ninguém ligava pra Thundercats. Foi os caras fazerem um remake que, ai meu Deus, virou a coisa mais interessante da mídia, tá ligado? Foi meio... Pois é, ele também não era o maior desenho do universo também, tá ligado? Ele foi legal. Nem da época dele, mano. Não, ele era bom. Não, ele era bom, mas era um desenho que saiu na mesma época. Ele ainda tem uma ideia boa. Sim, mas era um desenho que saiu na mesma época do Tartarugas Ninja, mano. Tipo, Tartarugas Ninja era foda, sabe? Eu acho que tem um lance que fica muito... tu vai mexer com as nostalgia do cara e ele age como se ele fosse uma coisa que, meu Deus, sacramentaram o Santo Grau, sabe? Só que eu também entendo que tem muita história que tu não pode simplesmente ficar estrupando como uma meretriz sem parecer um bagulho meio que até, assim, forçando um pouco pra ser sincero, mas até desrespeitoso, sabe? Porra, mano, tu quer fazer eu engolir isso só porque eu olhei esse troço quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade? Eu não sou um idiota, sabe? Mas eu acho que eles não querem que tu engula isso, eles querem que outro público engula isso. Mas aí que tá, se eles não querem que tu engula isso, porque eles estão usando uma obra tão velha. Propriedade intelectual. Tá, não. Eles têm a IP do negócio, eles Tudo bem, essa parte eu... Mas é verdade, é dinheiro, no fim das contas é isso, eles têm uma propriedade tão bom. Sim, mas me diz, pra quem vai despertar a vontade de querer assistir? Pra uma criança de 4 anos que nunca ouviu falar do Thundercats? Ou pro cara que assistiu quando tinha, tipo, 8 anos? Uhum. Porque a criança de 4 anos, aquele formato de desenho fofinho, com sorriso de feijão, que eles falam, né? Que é aquele sorriso meio... Que Thundercats? Que parece um feijão. Eles podem botar em qualquer skin. Porque isso gera polêmica, isso gera alarde, isso gera notícia. A gente tá tendo isso agora, por que a gente tá tendo isso agora? É porque gera muito mais buzz, muito mais notícia, sabe? Mas lá, até a pessoa que não gosta vai ver pra dizer que não gosta, tá ligado? Tem isso. Que não adianta, eles têm umas ideias de um desenho, só que daí eles botam uma capa de uma coisa famosa. O que não tem muito jogo, filme que a gente olha assim, a gente pensa, eles botaram aqui esse nome aqui de Resident Evil, Final Fantasy, ou por isso aqui, Silent Hill, isso aqui era pra ser outro jogo, os caras só enfiaram o nome aqui dos personagens pra vender. Mesma coisa, pra gerar buzz, pra gerar notícia. Querendo ou não, divulgação é tudo. Não, sim, mas eu só quis dizer que eu entendo quando os caras ficam meio putaços, sabe? Porra, tá me tirando pra idiota, tá ligado? Eu
cansei de ver filme, jogo que eu olho do continuação, né, o remake, eu olho, isso aqui era pra ser outra coisa, e os caras só botaram o nome do troço pra vender. Sim, é o próprio Caça-Fantasmas. Eu vi umas pessoas falando, né? Tipo, porra, mano, eles poderiam fazer o mesmo filme, tá ligado? Garotas que caçam a sombra. Mas o Caça-Fantasmas é ruim. O problema não é ser um remake ou outro remake, ele é ruim, as piadas fracas. Bem, também, mas eu acho que O pessoal usando que era sexismo, aí ficou essa capa de sexismo, todo mundo criticava o filme era sexista, mas o problema não era ser sexista, o problema é que o filme era ruim mesmo. não, o filme foi muito mais escuro, o filme foi muito mais. A piada foi fraca. Sim, mas o ponto é que eu acho que eles também se prenderam muito ao material, ao querer ficar fazendo referência ao material original todo o tempo, sabe? Então, eu acho que também é um filme que se tu tira o lance dos Caça-Fantasmas e coloca qualquer outra roupagem, ele teria até mais liberdade pra atuar. Mas sim, o filme é ruim. Mas não ia vender tanto, não ia ganhar tanto buzz, ia talvez flopar muito mais um pouco. Exatamente. Então a moral é essa, faça alguma coisa, se estiver inseguro, põe uma roupagem de franquia. Mas remakes nada só isso. Remakes e reboots, querendo ou não, são estratégias de mercado. Aceito isso. E eu acho que a gente tem que saber, as pessoas têm que saber se auto-zoar também, tá ligado? Saber se esse bagulho do Tintãs Go, tipo assim, cara, eu mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu não querendo me achar grande coisa, mas eu adoro, eu não me importo de zoar coisas que eu fiz, ou projetos que eu trabalhei, tá ligado? Ou coisas que eu gosto, tá ligado? Tipo assim, eu sou mega fã de Cavaleiros, por exemplo. Eu adoro ficar zoando e falando dos erros que tem, das furos, das coisas sem sentido. Não só de Resident Evil também, sabe? Eu acho tão saudável isso, sabe? Tu não endeusar coisas, tá ligado? Saber zoar coisas e saber aceitar quando lançam coisas zoadas, ou coisas ruins, ou coisas mal feitas. Boa! E saber se divertir e rir também, tá ligado? É uma estratégia de mercado, mas também o pessoal leva muito a sério, sabe? E ele falou assim, não podem estuprar uma história. Cara, é uma história, não uma pessoa, entendeu? No fim das contas é tudo ficção, não tem que ficar se apegando como se fosse uma pessoa de verdade, sabe? A história não vai ficar ofendida, entendeu? Talvez o autor se ofenda porque, sei lá, cedeu os direitos, mas mesmo assim. Não, mas é que se tu tem uma história em muita estima, porque ela, sei lá, vamos pegar Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim o Esqueceram de Mim, eu olhava sempre no Natal, tipo, eu tenho muitas memórias boas com o Esqueceram de Mim. Uhum. Tá, e aí querem fazer um reboot onde o Esqueceram de Mim, o garoto entende que é muito rico, e aí ajuda os ladrões a, sei lá, fazer alguma coisa, quer melhorar a vida dele. E tipo, Esqueceram de Mim não é isso, tá ligado? Esqueceram de Mim é um moleque lutando contra dois bandidos idiota. E eles... Mas, cara, também é o seguinte, não assiste o remake, então. Fica lá com o teu antigo, ainda existe, ainda tá lá. Ninguém destruiu ele. Eu sei. Eu sou defensor disso. Tipo, quanto mais material, mais o universo expande. Isso um não anula o outro. Mas eu tô tentando levantar o ponto aqui de que eu acredito que é por isso que algumas pessoas se sentem mal, sabe? Não é ofendida, tá? A gente tem mais coisa pra fazer do que ficar se importando com um reboot de mídia, né? Mas eu entendo porque quando o cara vai lá babando no Twitter ou no Instagram ou qualquer outra rede social pra falar alguma coisa, eu acho que é esse o ponto, tá ligado? Aquela parte da vida dela parece que a pessoa tá mexendo sem permissão, sabe? Eu acho que é por causa disso. Mas o que tu falou de se zoar, cara... Mas eu acho que as pessoas, elas têm direito. E tu falou em zoar, cada das obras que a gente tem que botar também, ela se zoa, e ainda no primeiro episódio sobre isso, que é os Animaniacs. Tu chegou a ver? Eu acho que eu nunca vi um episódio inteiro de Animaniacs. É um merda, Gabriel. Cara, eu não sei, porque é um troço que eu não cheguei a parar. Porque, não sei porque nenhum quadro de desenhos que eu via, sei lá, TV Globinho, Sábado Animado, nas épocas que eu via, passava Animaniacs. Então, o desenho passou um pouco. Animaniacs eu acho que passou na TV Colosso, mano. Aí que tá, eu não TV Colossos, eu lembro que ele tinha que acordar cedo pra ver. Eu quase não vi TV Colossos. Eu lembro que eu gostava dos bonequinhos, dos bonecos, né, se mexendo e tal, mas eu lembro que eu quase não vi TV Colossos. Mas eu lembro que eu achava legal, mas eu não conseguia acordar pra ver. Eu sempre acordava tarde, algo assim. Mas eu só sei que, assim, Animaniacs eu vi muito ano passando, sabe? Eventualmente um episódio ali, outro acolá, tá ligado? Nunca, sabe, todo dia acordava e via um episódio de Animaniacs, sabe? Não, sabe? Não sei, ao mesmo tempo, pra mim é icônico os personagens, só que eu lembro deles aparecerem em outro lugar, e outras coisas, sei lá, outros desenhos que eles apareciam. Que desenho que eles apareciam? Mas eles apareciam em outro também. E eu lembro que tinha acho que no canal do Cartoon Network, mesmo quando não passava eles, não era Cartoon. Cartoon passava Animaniacs? O Cartoon da Warner? Ah, não, sim, passava, claro que passou. Mas é que tá, no Animaniacs não passava no Cartoon Network exatamente, mas eles aparecia muito eles em comercial do Cartoon Network na época que eu via Cartoon Network muito. O Freakazoid, acho que eles apareciam também. Mas assim, eu não sei porque eu tenho
pouco contato com Animaniacs direto. Ah, entendi. Bom, o Animaniacs, basicamente, eles são uma paródia dos irmãos Warner, né? Dos donos da Warner Bros. É? Aham, por isso que eles são os irmãos Warner. Aí, a guria. Eu acho que ele deve ser baseado em alguma irmã deles. Daí eles vão fazendo ali aventuras por ali. Só que assim, eles teriam um show de TV dos Animaniacs. Aí, no antigo, pelo menos, eles teriam todos os outros. Daí tem a história daquele. Que é uma daquelas séries que o bebê sai e o personagem principal vai atrás pra defender ele, sabe? Aí teria um show só disso. Tem o show dos Pombo conversando no fio. Tem o Pinky e o Cérebro, que foi o que mais, digamos que mais ficou famoso. Mas ali era só uma sketch também. Então eles têm sketches dentro dos Animaniacs. E aí tem músicas também, né? Que normalmente quem canta é o Yaku, né? E que é o que tem calça. Tem o Yaku que tem calça, o Ako que tem só a camisa e o boné vermelho, e a Dorothy, né? Que é a Dot. Eles são o quê? Gato? Cachorros. Cachorro, tá. Qual é a moral? Eles fizeram bastante sucesso, né? Fizeram de 93 a 98, se eu não me engano. E agora eles voltaram. Eles voltaram em 2020, né? Eles têm a primeira e a segunda temporada. Agora em 2022, eu acredito que já vão confirmar pra terceira. Só que o genial é que o Animaniacs é do Steven Spielberg. E esse cara, ele normalmente tem uma mão muito boa, né? É do Spielberg? É do Spielberg, as duas. Mano. E por isso que é bom, sabe? E aí no primeiro episódio eles já zoam nisso. Porque daí eles, tem todo o episódio deles, eles estão voltando, aí eles fazem uma musiquinha do que aconteceu nesses, 20 anos que eles não estão. E aí depois tem um episódio do Pinky Cérebro e depois tem um episódio sobre remakes. Cara, é muito bom. Ninguém tem mais ideias originais. Nem Hollywood sabe bem mais o que faz. Em cartaz na TV, nada novo se vê. Se a Raven está voltando, esse show eu tô assistindo. No Arquivo X eu voto. O Duchovny ainda é um gato. Ou Sombria e Super Gatas, ressuscitando Biarta. Rebuta, renova, regrava, refaz e reaproveita, reusa e abusa. Assiste se quiser ganhar, é só reciclar que você vai faturar. Repita, reinstale, requente, reinvente. Não precisa se frustrar, pode só regurgitar. Pois pra audiência garantir, lá do lixo irá surgir um novo remake. Tantas séries eu já vi, mesmo na MTV. Rever Twin Peaks sou Fargo, desse osso eu não largo. Só relaxa, aguenta o tranco, traz de volta que eu aguento. Tudo que tiver na frente, traz de volta, porque E vende. de qualquer lugar do mundo, dubla aí que eu também gosto. Mesmo que alguns odeiem, O roteiro é nosso, se é o depois ou é o antes. Pra alguém é interessante, use o marketing que isso faz o show vender. Show vender. Rebuta, renova, regrava, refaz e reaproveita, reusa e abusa. Assiste se quiser ganhar, é só reciclar que você vai faturar. Repita, reinstale, requente, reinvente. Não precisa se frustrar, pode só regurgitar. Pois pra audiência garantir, lá do lixo irá surgir um novo remake. É genial que eles não perderam o tato. Eles ainda estão sendo bem um humor levemente ácido, né? Que é bacana pra dar aquelas agulhadas. E ao mesmo tempo ele é bem sem noção, né? Ele é inocência. Então acho que mesmo com tanto tempo passando, o cara ainda consegue acertar a mão e conseguiu ficar uma coisa foda pra quem vai ver agora. E digna pra quem viu na época e vai ver de novo, sabe? Legal, legal. Eu sei que tu usava o avatar de Animaniacs, eu lembro. Eu usava a figurinha do Baco. Que é isso, a princípio, por hoje. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Como diria o He-Man, no episódio de hoje, nós aprendemos que o podcast gravado por muitas horas faz os participantes ficarem sem ideias do que falar depois. Então, até a próxima, minha gente. Beleza, então, gente, muito obrigado por ter assistido mais esse programa, tá? Lembrem que críticas, comentários e sugestões podem ser deixados aqui nos comentários. A gente também já tá no Spotify, segue lá, pra poder ouvir sem precisar ficar com medo de bloquear a tela e acabar com o áudio. Esperamos vocês no próximo programa. Um abraço e até semana
semana que vem. Abraço, até mais. Eles moravam naquela torre, Uhum. mas como é que... Mas mostrava lá dentro? Tinha uma casa e tal? Aparecia uma cama, tipo, agora eu teria que ver de novo pra lembrar, mas aparecia tipo uma cama, alguma coisa assim. Cara, eu adorava aquele desenho. Às vezes ele me faz eu parecer um idiota, porque às vezes eu tô falando com alguém, eu falo, olá, enfermeira, e a pessoa não lembra. Pra mim, a mais... Quando falo de ti, Miguel, eu sempre penso Miguel da Silva Sauro e teu avatar do Animania. Cara, o Aqua é muito foda. Tá.